noite. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, igreja. Boa noite. Poder sentar, por favor. Feliz sábado. Feliz sábado. Vamos ouvir de novo, né? Feliz sábado. Para os nossos amigos que estão nos visitando, para nós, adventistas do sétimo dia, que guardamos a lei de Deus, o santo sábado para nós começa no pôr do sol. Não é 6 horas não, né? Não é o pôr do relógio não, é o pôr do sol. A Bíblia diz que de um pôr do sol a outro pôr do sol é um dia, né? E assim foi por muito tempo, até que veio, a humanidade foi evoluindo, e mudaram as leis, mudaram algumas coisas que era do início da Bíblia, era de uma maneira e realmente mudaram e fizeram outras maneiras. E hoje nós usamos o calendário gregoriano, né? O calendário que o dia começa à meia-noite, e não no pôr do sol, né? Mas muito bem, eu sei que estão cansados, chegaram do trabalho e se arrumaram para vir para a igreja, mas eu quero dizer para vocês que não teria outro lugar melhor a estar que não fosse aqui na casa do Senhor. Porque aqui nós estamos falando com Deus, Deus está falando conosco, e ainda mais nós estamos recebendo as bênçãos do céu, né? Vocês sabiam que no Santo Sábado nós temos uma bênção especial? Não é como no correr da semana. Nós recebemos bênção no correr da semana, mas o Espírito de Profecia fala que no sábado, as bênçãos do sábado são diferentes, são multiplicadas, né? Olha que bênção, né? Amém. Então, quando nós estamos louvando e agradecendo o nome do nosso Deus, no seu santo dia, nós também estamos recebendo bênçãos especiais. Que maravilha, né? Amém? Muito bem, nós temos estudado aí no correr das noites, nós estamos trabalhando sobre a guerra, né? E uma guerra que se originou no céu, que veio para a terra, e hoje nós estamos sofrendo as consequências dessa guerra. E no decorrer dessa semana nós estudamos, a última que nós estudamos agora foi, quem lembra? Vamos lá, bota a memória para ir a gente. Qual foi o último título da última lição? Muito bem. É isso mesmo, as armas do dragão, né? Então, nós vamos agora estudar hoje o sequestro. Nossa, mas o que é isso, o sequestro? Você sabia que esse planeta ele foi sequestrado? Conta uma história de uma mãe que recebeu uma ligação e alguém falou para ela, olha, o seu filho foi sequestrado. Nossa, que tristeza, né? Imagina logo a mãe, né? O pai a gente nem fala tanto, mas a mãe, né? A mãe é diferente, né? E aquela mãe recebeu aquela mensagem e o sequestrador queria um resgate. Como sempre, termina um resgate. Se alguém quer alguma coisa em troca, né? E a mãe pagou tudo que o sequestrador pediu. E ele, para ter o seu filho agora em suas mãos. Bem verdade que nem sempre os sequestros saem com final felizes, né? Final tristes. E não foi diferente para o nosso planeta. Esse planeta, um dia ele foi sequestrado. O título da mensagem dessa noite é o sequestro. E agora o sequestrador, aquele que foi expulso do céu, nós estudamos na lição anterior, ele foi expulso do céu, não se achou mais no céu o lugar dele. Aquele que era uma criatura agora queria se tornar Deus, do qual ele falou que colocaria o seu trono acima do de Deus. E agora, aquele que foi expulso para a terra, ele agora sequestra esse planeta. Como sequestrou esse planeta? De que maneira ele sequestrou esse planeta? Por um determinado tempo, esse planeta estava nas mãos de Satanás. Por um determinado tempo. Hoje ele não tem mais o controle, como o gerente, como o sequestrador, né? Não tem mais. E nós vamos descobrir na Bíblia, no decorrer dessa noite,
como se originou esse sequestro, de que maneira aconteceu, quem deu a chave para ele desse sequestro, né? Desse planeta. Muito bem. Nós estamos falando aqui no correr da semana que nós vamos ter, no último dia, nós vamos ter aqui um leilão. E você que está participando, você que está trazendo a sua visita, você que é visita também ganha, quem traz a visita ganha. E no final nós vamos ter o grande leilão aqui, tá bom? Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias, né? À luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus, nós vamos descobrir como se originou esse sequestro, como aconteceu, e aí a Bíblia responde para nós. Meus queridos, observando o cenário que esse mundo se encontra, o que você espera? O que você espera? Você espera dias melhores, que as coisas vão ficar bem, e que logo, logo essas guerras vão se acabar, e que logo, logo vai ter paz, e que logo, logo essas enchentes vão se parar? O que você espera? O que você espera desse mundo? Só aumentar, né? Muito bem. Atenção, Banco Central aí, o pessoal aí, fica atento para depois, né? A gente vai estar aí, amanhã vamos estar aí passando para as pessoas os nomes aí, os valores aí que referente às perguntas e respostas. Muito bem, vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse 12. À luz da palavra de Deus, ela vai nos responder como se originou esse sequestro. Em Apocalipse 12, 7, onde começou a grande guerra entre o cordeiro e o dragão. Nós falamos disso, né, anteriormente, mas nós vamos recapitular algumas coisas nessa lição, porque aqui ela trata desse assunto. Vamos lá, Apocalipse 12, 7. Quem pode ler? Pode ler. Muito bem, muito obrigado. Ela também ali, Banco Central ali, ela se levantou para ler também ali, por favor. Tá, por gentileza. Muito obrigado. O pessoal está ativo, está atento. Então, a guerra começou aonde, meus queridos? No céu, né? Nossa, mas meu irmão, meu querido professor, mas como essa guerra se originou no céu? Uma guerra no céu, é possível isso? Realmente aconteceu? À luz da palavra de Deus, a Bíblia diz que começou agora uma guerra no céu. E irou-se o dragão, aliás, o dragão e seus anjos lutaram contra o cordeiro, o príncipe, Cristo. E agora a Bíblia diz o que mais aí? Que a senhora acabou de ler? No finalzinho. E não mais se achou mais o quê? O lugar dele no céu. Então, pode ler, por favor. Seu lugar se achou no céu. Muito bem. Nós falamos na lição anterior que esse ser que foi expulso do céu, ele era um anjo de luz. Ele era o anjo que comandava as cortes celestiais. Era o anjo que falava, olha, você vai fazer isso, e você vai fazer assim, e você vai fazer assim. Era determinado por Deus e ele cumpria a vontade de Deus através desse ser. Mas a Bíblia diz que a história nos fala que esse ser que era um anjo de luz perfeito, que andava nos seus caminhos perfeito, agora se achou maldade no seu coração. Esse ser que era um instrumento de Deus, aquele ser que era um ser iluminado, agora começou a ter inveja. Aquele ser agora começou a maquinar, fazer maldades. E esse ser, Lúcifer, começou agora, juntamente com algum dos anjos, que era simpatizante dele. Vamos imaginar, né? Vamos imaginar aqui que Lúcifer vai entrando no céu, de repente foi em alguma mensagem, foi fazer alguma coisa que Deus mandou, e quando ele chegava,
os anjos falavam, olha, daí vem Lúcifer, né? Nossa, é Lúcifer que está chegando. Pessoal, olha só, é Lúcifer que está chegando. Então, ele tinha alguns admiradores. Lúcifer tinha. Os anjos simpatizavam por ele, gostavam dele. Então, foi fácil Satanás, Lúcifer, enganar esses anjos, quando colocou o caráter de Deus em dúvida, em pauta. Vamos mais abrindo as nossas Bíblias, aí, em Apocalipse 12, versículos 9. Apocalipse 12, 9 fala: para onde o dragão foi lançado, né? Na verdade a gente respondeu, mas pode ler, por gentileza. E os seus anjos foram lançados. Então, para onde eles foram lançados? Depois que ele perdeu a guerra. Atenção aí, pessoal, olha aí, mas rapaz, o pessoal está afiado aqui, né? Foi lançado para a terra, né? Ela respondeu aqui, por gentileza, aqui, a senhora. Então, ele foi lançado para a terra. Ele não mais se achou o lugar dele. Ele foi derrotado. Olha que maravilha, pessoal. Maravilha, né? Deus seja louvado. Ele foi expulso para a terra. Nessa guerra, ele não foi convidado a se retirar. Olha, você chegou aqui, desaforou Deus, e você não está mais sendo bem visto aqui no céu. Por favor, se retire. Não, não foi assim. Aliás, nenhuma guerra é assim, né? Já pensou se alguém chegasse no outro país, e aí ele falasse, olha, nós vamos tomar o seu país, por gentileza se retire, né? Imagina se fosse assim, né? Mas nenhuma guerra é assim. Assim também foi no céu. Ele foi expulso, a Bíblia diz que ele foi expulso para a terra, aonde ele está até hoje. Por um determinado tempo, ele sequestrou esse planeta. E ele foi o regente, ele foi o gerente, foi o dono, entre aspas, né? Mas à luz da palavra de Deus, nós vamos agora para Gênesis 2, versículo 15. Gênesis 2, 15. No jardim, o que Deus disse a Adão e Eva que não podiam fazer? O que Deus falou? Muito bem, aqui a resposta aqui. Muito bem, parabéns. Muito bem, né, pessoal? Pode ler. Sim. Tomou após o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim. Éden para o cultiva e o guarda. Para o guardar, né? Muito bem. O que Deus falou? Lê aqui a senhora, o 17. Que ela levantou para ler também. Pode falar. É o 2,17. Muito bem. Olha aí, Banco Central, a senhora respondeu do fruto aqui também, e a senhora ali respondeu, e ela também leu, e ela aqui também leu. Muito bem, vamos lá. O que Deus disse para eles não fazerem? Não comer do fruto. Nossa, eu lembro de uma história, né? A gente lembra da gente, né? Lembra quando a mãe da gente fala assim, olha, o bolo está aqui, eu acabei de fazer o bolo, e as crianças em volta falam assim, olha, mas não pode tocar no bolo. Nossa, a mão das crianças fica coçando, né? Coçando para pegar no bolo. E se a mãe se distrair, ele vai lá e passa o dedo. Não é verdade isso? Aconteceu com a gente, né? Quando a mãe da gente fala assim, não faz, aí parece que aí é que dá vontade de fazer. E eu lembro que eu era criança, tinha uns 10 anos, e minha mãe falou assim, olha, já está na hora de dormir, não vá brincar na rua. E eu fiquei olhando, fiquei pensando, e eu olhei pela janela, estavam meus primos correndo para um lado e para o outro, e eu sou do interior, isso era no interior, rua de chão, terra, né? E os meus primos correndo para um lado e para o outro, brincando, e eu pulei a janela. Pulei a janela e fui brincar.
Mas quando eu fui brincar, eu escorreguei e um tio meu tinha cortado um pé de mulungum, aquelas frutinhas vermelhas, que tem um espinho grande, e meu nariz foi direto no galho do mulungum. Chega, entrou e saiu do outro lado. O espinho, né? E eu voltei para casa, olha, e fiquei a noite todinha resmungando, sentindo dor, mas não chorei para casa da minha mãe, e no outro dia meu rosto estava todo inchado. A desobediência, né? Olha o que levou à desobediência. Até hoje eu tenho uma cicatriz aqui no nariz. A desobediência. O que aconteceu com nossos pais? Eles desobedeceram a Deus. Deus falou, olha, não coma desse fruto. E foi lá e comeu, né? Desobedeceram a Deus. Neste momento que os nossos pais pecaram, Satanás agora sequestra esse planeta. E Deus fala, Adão, o que aconteceu com você, meu filho? Por acaso Deus não sabia? Deus sabia, mas estava perguntando para mim, perguntando para ele, como ele pergunta para nós também, quando nós pecamos. E ele fala, meu filho, o que aconteceu, onde tu estás? Ele estava escondido, né? Com vergonha. E aí agora Deus fala, mas o que foi que aconteceu? Aí ele fala, olha, a mulher que tu me deu. Já tirou a responsabilidade dele, né? Opa, a mulher que tu me deu. E Deus fala assim, e aí, mulher? Olha, a serpente que tu colocou no jardim. Ou seja, o senhor é o culpado de ter colocado a serpente no jardim. Já pensou? Você viu que ninguém assumiu a responsabilidade dos pecados, do seu pecado? E agora, Satanás sequestra esse mundo. Quando nossos pais, nossos primeiros pais, pecaram, esse mundo foi sequestrado. E por um determinado tempo, ele teve o domínio. E nós vamos descobrir aqui na Bíblia agora em Gênesis 3, versículo 4. Muito bem, vamos lá o que diz Gênesis. Não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Muito bem, muito obrigado. Banco Central, parabéns aí. O que aconteceu? A serpente falou para a mulher, olha, a mulher estava andando no jardim, e ali agora, a serpente agora começou a falar com Eva. Nossa, que coisa extraordinária. Os animais não falavam, e nem falam, né? Mas agora aquela serpente, que a Bíblia diz, que a Bíblia relata, que era um dos mais lindos animais. Aquela serpente, ela voava de um lado para outro, as suas asas eram douradas. E agora aquela serpente começou a falar com a mulher. Nossa, e a mulher se encantou, né? A Eva se encantou. Mas, queridos, ali foi o primeiro ato de espiritismo. Quando Satanás se camuflou numa serpente. E o que ela diz? Olha, você já comeu desse fruto, Eva? E Eva fala assim, olha, a gente não pode comer desse fruto. A gente não pode comer. Eu posso comer de todos esses frutos, mas desse aqui eu não posso. E agora, queridos, olha só o perigo quando nós dialogamos com o pecado. Olha o perigo quando nós brincamos com o pecado. Meus queridos, não devemos dialogar com o pecado. Não devemos nos aproximar. Não devemos brincar com o pecado. E agora Eva começa a dialogar com Satanás, com a serpente, que era linda. E ela falou, olha, Deus disse para nós não comermos desse fruto. E ela fala, não, calma aí, não é assim também, né? Na linguagem de hoje, nossa, né? Jovens aí, também não é assim, né? Não é que você não pode ir bem ali com seus amigos. Não, isso não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver você tomar um golpezinho de cerveja, isso não tem nada a ver. Você é jovem, você pode usar drogas, você pode, olha o diálogo com o pecado, entenderam? Você pode ir sim ali numa balada com seus amigos, não tem nenhum problema. Você é jovem. Você pode usar drogas sim, para você ser feliz. Você pode usar bebida alcoólica para você ser feliz. Quando nós damos ouvido
ao pecado, a Satanás, certamente nada vai acontecer bem, né? Vai acontecer alguma coisa de errado aí. E essa história não vai ser bem. E o que é que aconteceu com Eva? E Eva agora, Satanás agora anda no meio dos frutos. E agora Eva se maravilha. E ela fala, como um pouco para você ver. E Eva pegou aquele fruto lindo. E agora ele falou assim, mas e se eu morrer? Aí ela fala assim, não, certamente tu não morrerás. Olha só, olha o perigo. Quando a gente dialoga, quando a gente conversa com o pecado. Certamente não vai acontecer nada com você se você tomar um pouquinho de cerveja. Não vai acontecer nada com você se você usar uma droga, uma paranguinha, né? Como diz o pessoal fala, né? A linguagem, acho que é essa linguagem, né? Uma paranguinha, né? Não custa nada você usar. Meus queridos, Eva comeu, deu para o seu esposo. Este mundo entrou numa decadência. E eu vou falar algo para vocês. Eu conheci um jovem, trabalhou comigo, trabalhou muito tempo comigo. Eu fui diretor dele nessa época. Um jovem brilhante, um jovem extraordinário. Ele falava 3 idiomas. Ele trabalhava na prefeitura como educador. Trabalhava no CAA, que era de linguagens, inglesa lá. E ele ainda era gerente do Correios. Olha só. De uma unidade do Correios, né? Uma unidade, de uma agência do Correio. Meus queridos, e algumas vezes eu vi ele conversando com algumas pessoas. Pessoas duvidosas, assim. Pessoas que estariam levando ele para o caminho errado. E eu falava, olha amigo, não se envolva com essas pessoas. Eu estou falando isso porque eu quero o seu bem, você é novo, você é jovem. E não se envolva com essas pessoas. Não, amigo, a gente só é o aniversário de alguém, a gente vai lá, curtir um pouco. Meus queridos, esse jovem entrou na bebida e entrou na droga, porque é onde há bebida, há droga, e só o que não presta. Esse jovem se tornou alcoólatra, esse jovem se tornou viciado, perdeu o emprego da prefeitura, perdeu o emprego dos Correios e perdeu o emprego da escola de línguas. E por muito tempo eu não via ele. E quando foi agora recente, uns 3 meses atrás, no começo desse ano, eu estava visitando um cliente e eu encontrei com ele. Mas eu vi aquela pessoa, mas eu não acreditava que era a pessoa que eu conhecia. Uma pessoa magra, assim, cheio de problemas de saúde e viciado. E eu cheguei até perto dele para me ver se realmente era a pessoa do qual eu conheci lá atrás, tempos atrás. E eu olhei para aquele jovem. E quando eu falei o nome dele, ele olhou para mim. Eu falei, é você? Ele falou, sim, sou eu. Como você está? Ele perguntou para mim, eu falei, estou bem, graças a Deus, e você? E ele foi contar a história dele. Que aqueles amigos de bebida, aqueles amigos de drogas, ele se tornou tão viciado, que quando ele perdeu os empregos, quando ele perdeu tudo, ele agora começou a roubar, para sustentar o vício. Os pais internavam, mas não aguentava, saía e voltava para as drogas, e agora ele era morador de rua. Já pensou? Meus queridos, não vale a pena brincar com o pecado. Eu falo para você jovem, você adolescente, não vale a pena brincar com o pecado. Satanás vai lá no esgoto, pega uma folha de papel do esgoto e ele maqueia, né? E aí ele mostra para você uma folha de ouro linda. Na sua visão que você está vendo é uma folha de ouro linda. E ele começa a falar, olha, está vendo essa folha de ouro? Você pode escrever seus sonhos. E aqui você pode fazer tudo o que você quiser. Lembrando que, na verdade, aquela folha não é uma folha de ouro, é uma folha de papel do esgoto. Ele ilude, ele engana. Assim aconteceu no passado e acontece hoje, meus queridos. Satanás tem lutado para levar essa humanidade
ao pecado, à perdição. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias à luz da palavra de Deus. Lucas 4, versículo 5, versículo 6. A pergunta é: em que Satanás tentou Jesus? Lembra? Vamos ler aqui para a gente ter a resposta. Todos encontraram? Lucas 4, versículo 5 e 6. Quem encontrou pode ler. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Nossa. Então, se me adorares, tudo será teu. Muito obrigado. Banco Central, por gentileza. Vocês viram o que aconteceu aí? Ele mostrou toda a glória e o resplendor deste mundo. E o que é que ele fala? Porque me foi dado. Quem deu para ele? Quando nossos pais caíram em pecado, os nossos pais deram a chave desse planeta para Satanás. Quem era o mordomo? Era Adão e Eva. Deus, a Bíblia não diz que Deus criou perfeito e botou ele no jardim do Éden para cuidar e lavrar? Ou seja, Adão e Eva eram os responsáveis por esse planeta, por esse mundo. Mas quando eles cederam à tentação de Satanás, que caíram no pecado, ele agora foi sequestrado, esse mundo foi sequestrado. E é tanto que ele está falando isso, meus queridos, quem está falando isso é Satanás. Mas ele está falando para quem? Para Jesus, o Criador do universo. E ele falou: olha, tudo isso te darei, porque foi-me dado. Olha, foi-me dado, alguém deu para ele. Mas se você se prostrar, adorar-me, eu te darei tudo isso. Satanás tentou o próprio Jesus, mas foi fracassado. Jesus, em todas as maneiras, venceu ele. Venceu lá no céu, quando expulsou para a terra, e quando estava aqui, também venceu ele novamente. Meus queridos, este planeta agora foi sequestrado. Mas nós, como alguém sempre no sequestro, tem que ter um resgate. Alguém pagou o resgate. Jesus nos ama tanto, meus queridos, que uma vez que ele criou você e a mim, ele agora também nos resgata, ele paga o preço por mim e por você. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias aí. Romanos 6, versículo 3. 6, versículo 23. Perdão. Quais as consequências teve o homem após a queda? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Cristo, o nosso resgatador, aquele que pagou o resgate por nós. Meus queridos, quando Cristo foi levantado na cruz do Calvário, os anjos do céu estavam ansiosos, estavam assistindo o cenário, porque os anjos olham esse planeta como um cenário. E eles ficam olhando quando você é tentado e você vence. Os anjos ficam felizes. Nossa, venceu. Parabéns. E esse mundo virou um palco. Aquela guerra que começou lá no céu, agora essa guerra se estendeu para a terra. E agora Satanás exigiu um resgate. Os anjos poderiam pagar esse preço? Quem sabe um dos mais lindos anjos, mais forte, um querubins? Não podia pagar o preço. Somente o Filho de Deus poderia pagar o preço por mim e por você. Os nossos pais pecaram, Cristo veio, morreu na cruz, nos resgatando e dando-nos agora uma nova chance. E agora aquele mundo que era sequestrado, agora Cristo toma novamente a chave desse universo para si. Satanás está nesse mundo
mas ele não é mais o gerente desse mundo. Ele não é mais, como diz, né, o dono, que ele se achava o dono, porque ele fala que alguém deu para ele, né? Tudo isso eu te dou porque alguém já me deu. Então ele se sentiu o dono do universo, desse planeta. Agora sim, a Terra estava pronta para receber a minha principal criação. O homem. Do pó da terra o fizemos a nossa imagem e semelhança, para dominar sobre toda a terra. E o primeiro chamei de Adão. E para ele plantei um jardim no Éden, com toda a árvore agradável à vista e boa para comer. E eu ensinei tudo o que precisava saber. Adão, fique à vontade para comer de toda a árvore do jardim. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, para você não ter que experimentar o mal na sua vida. Entendeu, meu filho? O mal gera o pecado. E o pecado, a morte. Entendi, pai. Adão ficou responsável por dar nome a todos os animais e as aves.
Onde é que você vai? Tudo bem. Pode ir. Mas Cristo agora, quando morre na cruz do Calvário, ele resgata esse planeta novamente. Amém? Vou contar uma historinha para vocês. Um jovem, uma criança, ele construiu um brinquedo. E esse brinquedo era um barco. E eu lembro assim que tempos atrás a gente no interior, e os mais de experiência também vamos lembrar, que a gente era que fazia os brinquedos da gente, né? A gente não tinha esses brinquedos hoje, como tem hoje, eletrônico, né? A gente fazia o carrinho, a gente fazia o barquinho, e essa criança fez um barquinho. E essa criança todo dia ela ia brincar no córrego mais próximo da sua casa. E ela brincava com aquele barquinho. Mas um dia veio uma tempestade e levou aquele barquinho. E o barquinho, quando ele tentou pegar o barquinho desceu sob as águas e foi embora. Ele voltou triste para casa, porque aquele barquinho que ele tanto amava, que ele fez com as suas próprias mãos, agora ele não tinha mais aquele barquinho. E sua mãe olhou para ele e falou, mas o que você tem? Ele falou, olha, perdi o meu barquinho. Fazer o quê, né? E a mãe falou, olha, eu não tenho dinheiro para comprar outro brinquedo. Você vai ter que se contentar. E um dia aquele jovem, aquela criança, aquele adolescente, passando na rua, e ele olha na vitrine, o que ele vê? O que ele vê? O barquinho, né? Nossa, e quando ele viu o barquinho, ele correu para a vitrine e entrou na loja e falou, senhor, por favor, esse barquinho é meu. E o homem falou, olha, era seu. Eu achei esse barco no córrego. Eu achei esse barco, limpei e botei na vitrine para vender. Agora, se você quiser o barco, você vai ter que pagar. E qual é o valor do barco? X valor. Muito bem, ele voltou para casa e agora ele foi na casa da sua tia. Eu posso limpar seu quintal? A senhora me dá quanto? Eu te dou tantas moedas. Muito bem. Foi na casa do vizinho. Vizinho, deixa eu limpar seu quintal? Muito bem. Deixa eu dar banho no seu pet aí? Pode dar, é tantos centavos. E dia após dia, ele foi juntando moedas sobre moedas. Até que um dia chegou o grande dia dele abrir o seu cofre, né? O seu porquinho, como a gente fala, né? E ali ele juntou todas aquelas moedas, que era o valor que ele precisava para resgatar o seu barquinho. E ele chegou no dono da loja e falou, olha, vim buscar o meu barco. E o dono da loja falou, você tem o dinheiro? Sim. Vamos contar. Contaram o dinheiro e ele falou, muito bem, é seu o barco. E agora ele pega aquele barco nas suas mãos e fala, olha, você é meu por 2 vezes. Uma vez porque eu te construí, e a segunda porque agora eu te comprei. Essa história não lembra algo? Não lembra o sacrifício de Cristo? Não lembra quando Cristo nos criou? E nós caímos em pecado? E Cristo vem agora para resgatar esse planeta, nos resgatar. E agora Cristo diz assim, olha, você é meu 2 vezes. Uma vez porque eu te criei, e uma outra vez porque eu te resgatei, paguei o preço. Amém? Deus seja louvado. Que nós possamos meditar no sacrifício de Cristo. Vivemos em guerra, sim, uma guerra espiritual. Mas não vamos nos esquecer que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Amém. Vamos cantar um hino. Um hino bem animado aí, né, irmã? Não, pode ser qualquer um da coletânea jovem aí. Pode ficar à vontade. Rapaz, eu quero mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a igreja, agradecer o nosso irmão Cássio. Rapaz, esse homem tem um dom extraordinário. Ele filma, ele edita, ele faz tudo. E bota no YouTube lá. E vocês precisam lá curtir, precisam lá dar um likezinho na página aqui da igreja, viu? Tem muitos sermões, tem muitas histórias lindas. Amém. Deus seja louvado. Esse hino é uma profecia, vocês sabiam? Lembra que fala de um sábado a outro sábado, todos nós iremos adorar a Deus?
Amém. Isaías, né? De um sábado a outro sábado, nós estaremos louvando e engrandecendo o nosso Deus. Mas não vai ser mais aqui na terra, vai ser no céu. Amém? Nós estamos orando por todos os nomes. Se alguém quiser colocar o nome de pessoas para orarmos, famílias, anote o nome, passe para nós. Nós estamos orando nas madrugadas, né? 5 horas da manhã nós estamos orando por todos os pedidos, como também pelo nome das pessoas. Tá bom? Oremos. Maravilhoso Deus, nosso muito obrigado, porque Tu enviaste Teu Filho, Teu único Filho, para resgatar esse planeta que estava perdido. O nosso muito obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que tem trabalhado constantemente, dia e noite, para que nós possamos nos arrepender, sentir o desejo, Senhor, de estar contigo no céu. Nos prepara, Senhor. Estamos numa guerra, é bem verdade. E essa guerra já tem um lado vencedor, que é o lado do Cordeiro. Que nós possamos aceitar o chamado do Cordeiro, que nós possamos aceitar a Tua palavra. Maravilhoso Deus, nosso muito obrigado por tudo. Perdoa, Senhor Deus, todos os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Ti. Pedimos, Senhor Deus, uma bênção especial nessa noite sobre essa igreja. Derrama o Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja. Cura, Senhor, a Tua igreja. Senhor, qualquer mal que se levantar contra essa igreja, venha ser lançado por terra em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do mesmo. Amém. 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 Boa noite a todos. Vão para casa com a segurança do nosso Deus. E lembrando que domingo nós temos mais atividades, né?